Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Meu nome é Anderson e você está no 5º vídeo da nossa série Crescimento Espiritual, aqui no canal A Porta Estreita. Hoje eu quero trazer mais uma dica para o seu crescimento espiritual. E antes de continuar, eu quero ler para você um versículo que está em Salmos, no capítulo 119, versículo 11, que diz o seguinte: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A dica que eu tenho para você hoje é a seguinte: memorize a palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. É importante que todo cristão, e principalmente aquele que tem um chamado no ministério do Senhor, que tem um chamado para a obra do Senhor, como, por exemplo, os pregadores, os pastores, os professores de escola bíblica, é muito importante que eles tenham intimidade, inclusive é um dos requisitos para quem tem esse chamado, ter intimidade, familiaridade com a palavra do Senhor. E um dos segredos para a nossa segurança, a nossa garantia de sucesso na caminhada cristã, está relatado aqui nesse versículo que acabei de ler, no Salmo 119, versículo 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em outras palavras, esse versículo pode significar também o seguinte: eu memorizei, eu guardei os teus mandamentos, as tuas ordenanças, a tua lei, que expressam a tua vontade no meu coração, na minha mente, na minha alma, com um objetivo: não pecar contra o Senhor. O objetivo principal de memorizar a palavra de Deus é não pecar contra Ele. Mas eu quero aqui trazer para você mais outros 2 objetivos que também vão contribuir com a sua caminhada cristã. O primeiro deles é o seguinte: quando você memoriza a palavra de Deus, você vai ser beneficiado no momento em que você está ministrando a palavra do Senhor. E não importa o local onde você está ministrando, se é dentro de uma igreja, se é em uma praça pública, um local aberto, um local fechado, em uma célula, por exemplo, ou até mesmo em uma ministração online pela internet. Não importa o local. Quando você memoriza a palavra de Deus, dependendo do que você está falando, do assunto ou do trecho que você está falando, o Espírito de Deus ele vai te auxiliando, te dando inspirações e trazendo à sua memória alguns assuntos que você conhece, alguns assuntos que tem ali dentro da Bíblia Sagrada, que você já leu, que você já estudou sobre ele. Então, quando você tem isso na sua mente, na sua memória, isso aí vai facilitar, vai contribuir com a compreensão dos ouvintes. E se você tiver ele na memória, na ponta da língua, isso aí vai fazer com que sua mensagem se torne mais eficaz e mais produtiva, porque você vai conseguir recitar de cor aquele versículo, ou até mesmo aquele trecho ou passagem completa que está ali na Bíblia. Um outro benefício que você vai ter na sua vida, em sua caminhada cristã, por você ter a prática de memorizar versículos e trechos da Bíblia, é quando você estiver aconselhando alguém. Em vários momentos de nossas vidas, Deus nos permite passar por situações em que pessoas necessitam de um aconselhamento. E nesse momento é indispensável o conhecimento da palavra do Senhor. É necessário que vocês estejam armados com muito conhecimento bíblico, pois você vai precisar usar as palavras, os versículos, os trechos da Bíblia de acordo com a situação que aquela pessoa está enfrentando, de acordo com as dúvidas que ela apresenta a você. E agora eu apresento a você a última finalidade. Eu falei a primeira, que é quando você estiver pregando a palavra de Deus. A segunda é quando você estiver dando aconselhamentos bíblicos. E a terceira se refere ao primeiro ponto que eu falei no início do vídeo, que é não pecar contra o Senhor. Esse terceiro ponto,
ele também é importante assim como os outros. Ou melhor, os outros dois eles são importantes assim como esse. Mas eu considero esse último o mais importante, porque ele está ligado, relacionado com o seu relacionamento com o Senhor. Ele está se referindo à sua intimidade com o Senhor. Porque veja bem, de que adianta você memorizar a Bíblia, ter versículos e textos decorados para apresentar em uma igreja, para ministrar pregações e mensagens? De que adianta você ter versículos e textos bíblicos inteiros decorados para utilizá-los para ajudar as pessoas quando você estiver aconselhando essas pessoas e você mesmo não viver aquela palavra? De que adianta isso? De que adianta você estar passando por momentos de dificuldades, de dúvidas, de tristezas, de depressão, de desânimo, enfrentando diversas tentações de diversos tipos, e você não ter a palavra de Deus escondida no seu coração, a fim de você não pecar contra o Senhor? Jesus Cristo falou que não adianta um cego querer guiar outro cego. Não adianta você estar vazio da palavra de Deus e querendo ministrar a palavra de Deus a outra pessoa que precisa da palavra de Deus. Portanto, você deve sim ajudar as pessoas com o conhecimento da palavra, com a pregação da palavra, com o aconselhamento bíblico. Mas para isso é necessário que você esteja firme, preparado, estruturado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele até mesmo disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é comparado com o homem sábio, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os fortes ventos, as fortes enxurradas dos rios, e bateram contra aquela casa, e aquela casa não caiu. É por isso que eu considero este último ponto o mais importante, que está nesse versículo 11 do Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Portanto, eu deixo essa dica para você, para o seu crescimento espiritual. Memorize versículos. Memorize trechos bíblicos. Você pode começar pequeno e depois ir crescendo à medida que você for amadurecendo e crescendo e se acostumando com essa prática. Por exemplo, você pode decorar versículos isolados, como por exemplo, eu vou lembrar alguns aqui, não todos, mas por exemplo, Mateus 18:18 diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Veja que decorar um versículo é muito fácil. Por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, está falando algo parecido com isso que vou falar. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Salmos 23, versículo 1, por exemplo, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus nos ensina, e está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: peçam e lhes será dado. Batam e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês vão encontrar, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Eu poderia me esforçar aqui e lembrar de mais dezenas de versículos que eu tenho memorizado, mas eu fiz essa pequena demonstração para você ver que decorar um versículo é muito fácil. E à medida que você vai se acostumando, você pode começar a memorizar pequenos trechos bíblicos, como por exemplo, o Salmo de número 133, ele possui apenas 3 versículos. É aquele salmo que diz: quão bom e suave, ou quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Você pode memorizar também o Salmo de número 23, que tem apenas 6 versículos.
O Salmo número 1 também tem apenas 6 versículos. O Salmo de número 15 também tem apenas 6 versículos. E por aí vai. Você tem que ter intimidade e familiaridade com a palavra do Senhor. E ainda que você não tenha versículos ou trechos decorados na sua mente, você pode saber aonde você vai encontrar determinados textos contendo certos assuntos na Bíblia que vão te auxiliar na sua caminhada cristã e até mesmo auxiliar o seu próximo, e você também pode aplicar nas suas pregações e nos seus aconselhamentos. Como, por exemplo, se você quer falar sobre as bem-aventuranças, você vai no Sermão do Monte, que está em Mateus, no capítulo 7, ou melhor, você vai no capítulo 5, aonde estão ali as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5, 6 e 7. E as bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte, no capítulo 5. Isso aí, com o tempo, você vai se familiarizando e vai decorando, vai memorizando. Por exemplo, a instituição dos diáconos na igreja primitiva está no capítulo 6 do livro de Atos. Se você quiser falar sobre os dons espirituais, está em 1 Coríntios, no capítulo 12. É claro que existem outros textos falando sobre os dons, mas o texto principal, mais completo, está nessa referência. Você pode, por exemplo, saber, você vai querer falar sobre o amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. E por aí vai. Esta é uma das muitas vantagens em se memorizar, decorar versículos bíblicos, trechos bíblicos e ler diariamente a palavra do Senhor, a fim de que nós tenhamos familiaridade com essa palavra. E essa palavra, ela tem vários benefícios, dentre esses que eu já falei, como utilizá-los em pregações e mensagens, aconselhamentos bíblicos, e utilizar para você próprio no seu dia a dia, porque em determinada situação o Espírito de Deus vai trazer à sua memória determinado versículo. E por causa disso você vai seguir um caminho, seguir outro caminho, evitar praticar um pecado, evitar desagradar a Deus. E a palavra de Deus também, ela é alimento para a nossa alma, ela fortalece a nossa alma. Portanto, fique com essa dica. E se ela foi útil para você, eu te peço que você compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam alimentadas, edificadas com a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário e não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.